Olha só, nós não vamos defamá-lo chamando de ômega 3. Por quê? Porque se a gente fala para a pessoa tomar ômega 3, o que ela faz? Vai lá na farmácia do lado, compra aquela tranqueirinha chamada ômega 3, paga 10 conto, volta feliz da vida e diz, estou tomando ômega. E a partir daí, e eu que faço a consulta das pessoas, você imagina que eu olho na íris, eu digo, seu colesterol está até as tampas, sua memória já está virando vaga lembrança. Você sai do quarto, chega na cozinha e fala, o que eu vim pegar aqui mesmo? Você tem que voltar lá para lembrar? Vocês conhecem alguém assim? Conhece, eu tenho certeza que vocês conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão assim, peraí, que eu já vou lembrar. Estou ganhando um pedacinho de gengibre para melhorar a voz. Olha que marido, gente. Mas não fiquem de olho não, porque ele não presta muito não, viu? Estão perguntando se... Nós já vamos falar já vou responder sobre o colágeno. Então, a diferença... O que é um ômega 3 de verdade? Ele é feito do quê? Vou fazer que nem o Chaves. Ele é feito de peixes que vivem em águas geladas e profundas. Aqui no Brasil tem. Então, como é que nós queremos tomar ômega 3 brasileiro? Presta atenção, olha lá, né? E aí? Agora, o nosso Arctic Sea tem um componente chamado óleo de calamari, ou calamare, ou calamarine, que é a mesma coisa, que é o óleo de lula. Para que serve o óleo de lula? Olha só, como o ciclo de vida da lula é muito curto, não dá tempo dele absorver tantos metais pesados. Diferente, porque tem gente que diz assim, olha, eu não como carne vermelha, eu só como peixe. Quando eu vou fazer o exame, está de mercúrio até as tampas. Cuidado, porque intoxicação por mercúrio, tanto quanto alumínio, a pessoa começa a andar assim, não se dá conta que está andando torto. Tem zumbido que não tem o que resolva. E o médico diz, eu não sei, não acho, o seu labirinto está bom, mas eu tenho tontura, tenho zumbido, dores articulares, e quando vai ver, intoxicação por mercúrio e alumínio. Então, o ciclo da lula é muito rápido. Hoje, o nosso Arctic Sea é muito mais potente. Então, nós temos hoje um Arctic Sea Power, 3 vezes mais de DHA. O problema é que a maioria das pessoas não sabe para que serve o DHA, né? Então, vamos lá. Olha os benefícios nas articulações, no cérebro, nos olhos, no coração. Ou seja, só isso tudo e mais um pouco. O EPA é um grande protetor do sistema cardiovascular. Eu preciso de protetor cardiovascular? Sim ou não? E como, né? Afina o sangue levemente. Gente, presta bastante atenção nisso. Porque algumas pessoas fazem, como eu disse, é um sincero equivocado. Outro dia uma pessoa me mandou um WhatsApp dizendo assim, a função do EPA é a mesma função do AS, aspirina? Chorei meia hora. Não. Pelo amor de Deus, afina levemente o sangue. O AS, a aspirina, vai fazer o sangue virar. E se a pessoa tiver um acidente na rua que está com hemorragia, morre ali mesmo, né? Precisamos tomar cuidado. Afina o sangue levemente, previne a formação de coágulos, ajuda a combater as inflamações, fortalece as membranas celulares, tornando-as menos suscetíveis à invasão dos vírus. Eu preciso aprender isto. Essa é a lição mais bacana do dia de hoje, gente. Sabe por quê? Se eu tenho uma membrana
forte, não é qualquer porcaria que entra. É como eu ter uma porta forte e não é qualquer ladrãozinho vagabundo que vai arrebentar e entrar, não. Cabra tem que ser bom, senão ele não entra. Assim são as nossas paredes das células e das artérias. Se eu não tenho paredes boas, você sabe que nós temos 2 tipos de doenças, aterosclerose e arteriosclerose. Atero vem de gordura. Se eu tenho uma parede da artéria cheia de gordura, a artéria, ela faz o tempo inteiro esse movimento, não faz? Ora, eu estou dobrando o braço. Quando eu estou dobrando aqui, não tem veia? Não tem artéria? Se ela está endurecida por conta das artérias, quando eu faço isso, o que acontece com ela? É igualzinho um elástico que ficou duro. Quando o elástico está molinho, ele não é flexível. Quando ele fica velho, duro, o que acontece com ele? Rompe, parte. É exatamente o que acontece com as nossas artérias. E eu preciso lembrar que o EPA faz isso. E a maioria das pessoas não sabem. Aonde tem EPA? No ômega 3. Só no ômega 3. De boa qualidade. Precisa tomar gelado? Vocês que estão assistindo aí em casa ou no trabalho, não precisa tomar gelado. Eu tenho andado aí pelo Brasil e muitos estados, muitos locais dizem assim, falaram que tem que pôr no congelador para tomar. Digo, gente, então eu não poderia tomar, porque eu tinha que andar com uma geladeira ambulante, né? Não. Aliás, esses que a gente compra na farmácia por aí, que é só óleo de soja puro, quando você bota no congelador, a primeira coisa que ele faz é congelar. E congelou, joga fora. Então não é para tomar gelado. Como é que se toma o ômega 3, o nosso Artic-C? Qual é a forma correta de tomar? No meio da refeição. Então eu tomo e como por cima. No meio do almoço, no meio do jantar, no meio do café da manhã. E agora a gente tem o sabor cítrico, né? Que é para não ficar arrotando aquele gostinho de peixe, com refluxo de peixe, ok? Olha o DHA, gente. Agora, se eu tenho 3 vezes mais de DHA por conta do óleo de lula, ficou melhor ou pior do que o que a gente tinha? Muito melhor. Quantas cápsulas vinham antes? 60. E agora? Como é que pode ter gente que diz para mim que piorou só porque ele ficou menorzinho? De forma nenhuma. Outra coisa, o DHA pode impedir a formação de substâncias deletérias. O que são substâncias deletérias? Substâncias oxidantes. Substâncias que vão causar neuropatias lá na frente. E o DHA impede isso, né? Aumenta a produção de substâncias anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Então, eu quero proteger meu cérebro de doenças neurológicas. E hoje em dia está todo mundo assim. Não é só doença de velho. Hoje em dia, as crianças, mocinhos, todo mundo está com esse tipo de doença. Que tipo de doença que eu estou falando? Memória fraca. Quando vocês forem embora, encontrar com o primeiro colega ali na esquina, o colega vai perguntar, você foi lá na Lucy? No treinamento da Lucy? Fui. O que ela falou? Vocês vão lembrar 3, 4 coisas aqui. Normalmente as que eu fiz piadinha, que eu brinquei. Aquelas que eu falei seriamente, vocês não guardam nada. Sabiam disso? É triste, mas é real. E as crianças, as mamães estão sendo chamadas nas escolas, porque as crianças ficam assim na sala de aula, ó. Está olhando para a professora, não está ouvindo nada, não está aprendendo nada. E aí a professora chama a mãe e diz assim, a sua criança está com déficit cognitivo, ela não tem aprendizagem normal. Na verdade, o que ela tem é excesso de conservantes na alimentação. Cuidado, porque esses conservantes que a gente tem aí chamados, né? Que eu não preciso falar quais são, que o povo adora abrir os pacotinhos e jogar dentro das comidas. Cuidado, e as crianças que ficam sentadinhas na frente da televisão com refrigerantes e bolacha o tempo inteiro, não vai ter uma memória boa, mas de jeito nenhum.
Tem pessoas que estão lendo um texto, quando chega aqui embaixo, eu não lembro o que leu lá em cima, já esqueceu tudo. Por quê? Antigamente a gente falava, minha avó morreu com 90 anos com uma memória fantástica. Hoje em dia a gente fala, qual é o seu celular? Não sei não, eu não ligo para mim mesma, as desculpas que a gente arruma. Qual é o celular do seu filho? Não sei não, eu sempre pego ali e coloco meu filho, pum, já vai. Ou seja, cada vez menos nós estamos utilizando o raciocínio. E se você precisa multiplicar alguma coisa, já corre, pega o celular aí, usa a calculadora aí, manda bala, né? Anotar, escrever. Por que eu pego tanto no pé e digo, para de tirar foto, venha para um treinamento com caderno e caneta. Os 2 CCs que não podem faltar. Por quê? Porque quando você está escrevendo, 2 coisas estão acontecendo. O seu cérebro está registrando aquilo que você está escrevendo. E o seu pensamento está ali. Quando você está tirando foto ou só olhando para mim, seu pensamento não está aqui. 10% do 100% da sua atenção está aqui, 90% está fora. Por isso que anotar, eu na sala de aula, quando eu fiz faculdade de Direito, eu tinha criança pequenininha, eu não tinha tempo para estudar em casa, mas eu nunca fiz um exame final, nunca fiquei de DP, passei em primeiro lugar no exame de ordem. Por quê? Eu não tinha tempo para estudar em casa. Então, e sempre sentava no fundão. Nunca fui da turma do gargarejo. Sempre fui da turma do safadão que sentava lá no fundo. E a gente vivia fazendo bagunça, mas a hora que o professor entrava, que a gente chamava de mestre na época, a hora que o mestre entrava, se alguém falasse comigo, eu dava-lhe uma. Porque eu ficava olhando, atenta, eu não perdia uma respiração do professor. Eu ficava ali, estado de presença. Não precisava estudar para as provas. Aliás, nem dava para estudar, não tinha tempo. Eu tinha consultório. Meu marido trabalhava na Mercedes. Eu tinha criança pequena. Para fazer faculdade de Direito, quando eu fiz na época, quando ele chegava, entregava o bebê no colo dele, pegava o carro e saia correndo para ir para a faculdade. Minha vida sempre foi essa vida de doido. Nunca tive tempo. Eu leio um livro a cada 3 dias. Essa é a minha vida de hoje. A cada 3 dias. E não é livrinho, não. É livrão. Porque eu amo, gosto, faço o que gosto, adoro estudar. Meus filhos falam, mãe, não tem nada coisa melhor para você gostar? 2 coisas que eu amo fazer na vida. Ler e andar de moto. Vocês estão dando risada? Verdade. Eu falo pro velhinho lá, o velhinho está sentado ali. De velhinho tudo pode ficar mole, mas as coxas, durona, que é para aguentar o peso da motona. Para a gente passear, a gente vive passeando nas estradas de moto. Não sou motoqueiro, motociclista, é diferente. Sabe aquelas motos grandona, pesada, que a gente só passeia em estrada? São as únicas 2 coisas que eu amo fazer na vida. Se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Trabalho 24 horas por dia, né? De vez em quando a gente namora, de vez em quando anda de moto, e assim a gente vai levando a vida, né? Mas se não for assim, Margarido, a gente não aguenta, a gente explode. Precisa ter uma válvula de escape, e a maioria das pessoas não tem essa válvula de escape, né? Só que a válvula de escape dela, na maioria das vezes, é ver televisão. O que a gente tem na televisão hoje? Aliás, tem muito lixo. E tudo isso entra em nós em forma de linguagem subliminar. E o meu inconsciente está gravando tudo aquilo e eu não sei que está. Quando eu vejo, eu estou reagindo daquela forma sem saber por quê. E eu, como psicanalista, trabalho com isso, né? Com o inconsciente das pessoas. Então, cuidado quando você for tomar ômega, porque assim, tem pessoas que têm em casa, e eu pergunto assim, você toma? Eu tomo. Você toma? Para falar bem da verdade, eu tomo de vez em quando. Como assim de vez em quando? Quando eu lembro. Você lembra que você está vivo? Porque se você lembrar que você está vivo, você tem que lembrar que você precisa de ômega. A não ser que você morreu. Aí você não precisa mais. Se você estiver vivo e quiser ter saúde mental, pelo amor de Deus, você não pode ficar sem. Eu participo de congressos, de simpósio para falar do efeito do ômega no cérebro humano. Eu fiz palestra no dia do Alzheimer para falar como é que a gente faz para parar o estado de Alzheimer. Agora, uma coisa você tem que lembrar. As luzinhas que já se apagaram, já era. Já apagou.
O que você tem que fazer é não permitir que continue apagando mais. Mas voltar, não volta mais. Então cuida daqui para frente, pelo menos. Não deixa seu filho ficar sem. A mulher grávida pode tomar? Deve. Olha, se deve, por que você não toma? 2 no café, 2 no almoço, 2 no jantar. Não é muito? Não. 6 vezes 3, 12. Será que é por isso que tem 120 cápsulas? Dá exatamente para um mês. Sem miserê, gente. Então, de tomar 1 no almoço, e aquele torresminho, e aquela linguicinha que você põe no feijão, e aquele copo de leite ou um pedacinho de queijo que você come, você acha que vai para onde? Né? Precisamos cuidar. Então tá aí o sabor cítrico que eu comentei, V-Force, vocês tomam